Tá aí uma coisa que dá trabalho, hein? Arritmia no pronto-socorro, principalmente taquiarritmias, porque são as mais comuns. Eu pensei bastante para fazer esse episódio, não que não tivesse conteúdo suficiente para falar de taquiarritmia, mas pelo fato de eu querer falar de uma taquiarritmia específica. E antes de falar dela, eu precisava entender o porquê que ela causa tanto problema. E eu quero falar de fibrilação atrial. Olha só, gente, eu acho que eu entendi o problema da fibrilação atrial. Que problema, você pode me perguntar? Bem, na minha experiência enquanto emergencista, tanto na residência quanto depois de formado, eu percebi que muito médico, muito mesmo, dava um peso muito grande para pacientes críticos com fibrilação atrial. Como se a fibrilação atrial fosse o problema principal, que devia ser combatido a qualquer custo. Quando eu digo paciente crítico, imagina aquele paciente da sala de emergência, de UTI, que está com fibrilação atrial. Mas ele não tem só FA. Ele está séptico e tem FA. Ele está entubado e tem FA. Ele está usando noradrenalina e tem FA. Ele tem PEP e tem FA. E aí eu via vários relatos de casos onde esses pacientes recebiam amiodarona ou até cardioversão elétrica. E o pensamento que passava pela minha cabeça era: para quê? Por quê? Acompanha no raciocínio. Quem é que fala e em que espaço que é falado sobre fibrilação atrial? É falado normalmente nas situações, nas simulações de cardiologia ou nas aulas de cardiologia na faculdade. É designado aos cardiologistas falarem sobre FA. Não é assunto dos emergencistas nem dos intensivistas. E no que se baseia esse ensinamento? Normalmente é um ensinamento protocolar sobre condução das taquiarritmias conforme a American Heart Association e o ACLS. E como o aluno tem que aprender esses protocolos e diretrizes sobre taquiarritmia para passar em prova e não para cuidar de pacientes reais, não tem muito espaço para o cinzento, apenas para o preto no branco. Não tem espaço para entender que FA pode inclusive estar mantendo o paciente vivo. E é disso que a gente vai falar nesse episódio, das múltiplas faces da fibrilação atrial. Quando tratá-la, quando não tratá-la, como tratá-la e, óbvio, vamos falar dele, que está em tudo. Está no tétano, na eclâmpsia, no broncoespasmo e também na fibrilação atrial. Vamos falar do sulfato de magnésio. Bora lá? Imagina o seguinte: você assumiu um plantão na sala de emergência e chegando lá você se depara com um paciente que está com sepsis de foco pulmonar, entubado, em uso de noradrenalina e em bomba de infusão contínua em acesso central. A frequência cardíaca dele está variando entre 100 e 120, está em ritmo irregular. Você decide fazer um eletro e fibrilação atrial. Do lado, tem um outro paciente entubado, que não está em uso de droga vasoativa. Esse paciente foi entubado por falência de proteção de via aérea e é um paciente com AVC hemorrágico que está em conduta conservadora. Ele também tem uma frequência cardíaca variando entre 100 e 130 e o eletro dele também mostra fibrilação atrial. E aí, cardioverte ou não cardioverte? Antes de falar sobre isso, eu só queria dizer algumas coisinhas. Sempre que você estiver diante de uma suspeita de fibrilação atrial, faz um eletrocardiograma para confirmar ou afastar, pelo menos para registrar a suspeita. Quando a frequência cardíaca é alta, mas não muito alta, tipo até uns 150 batimentos por minuto, normalmente é fácil identificar a irregularidade no ritmo. Mas quando a frequência está muito alta, acima de 150, às vezes fica mais difícil identificar essa irregularidade. Por isso é importante fazer um eletro com um D2 longo e aumentar a velocidade do registro também, que vai espaçar as informações do eletro e fica mais fácil de ver. Às vezes, a voltagem da condução pode estar baixa também. Isso pode acontecer com hiperinsuflação pulmonar ou por um aumento do tecido adiposo. E aí as informações no papel do ECG ficam muito pequenas, difícil de identificar a onda P e, por exemplo, você pode ficar na dúvida, é um ritmo sinusal ou tem ou não tem onda P? Existe uma maneira de fazer um eletro que é pouco explorada, mas que dá maior visualização para a parte atrial do eletro. Chama derivação de Lewis. Ela exalta, ela aumenta as ondas P's, ficando mais fácil de identificar se tem ou não. Ela é assim, ó. Vai colocar o eletrodo do braço direito no meio do manúbrio. Vai colocar o eletrodo do braço esquerdo na borda external direita, no quinto espaço intercostal. Aí coloca o eletrodo da perna esquerda na borda costal inferior direita.
e coloca o eletrodo da perna direita no lugar certo, na perna direita. E você vai olhar para as derivações D1 e D2. Dá para aumentar a voltagem do elétron e a velocidade do papel também, para aumentar para 50 milímetros por segundo, para você ter uma visualização melhor. Bem, fez o eletro e confirmando a AFA, a questão vai ser cardioverte ou não. Até porque os guidelines dizem que se a AFA causa instabilidade hemodinâmica, precisamos fazer cardioversão sincronizada para tirar da instabilidade. E o segredo é esse: se a FA causa a instabilidade ou não. Então, não é um simples cenário de fibrilação atrial mais instabilidade igual cardioversão. A gente precisa entender se a FA é culpada pela instabilidade ou se a FA é uma participante do bolo todo que só está compondo o escopo do paciente crítico, mas não é a causa da criticidade. Um paciente crítico grave de UTI ou de emergência, como são os casos que eu pintei no começo, do paciente entubado e do paciente com AVC, dos dois pacientes entubados, um séptico com AVC, são pacientes que podem desenvolver fibrilação atrial. A fibrilação atrial é uma complicação comum nos pacientes críticos. E no paciente com sepse, por exemplo, pode desenvolver em até 10% dos casos. O corpo humano, passando por um estresse fisiológico grande, inflamação sistêmica e tudo mais, ele pode desenvolver uma taquicardia reflexa, com um mecanismo compensatório. E essa taquicardia reflexa pode degenerar numa fibrilação atrial. Bem da verdade, muitos pacientes críticos que desenvolvem fibrilação atrial vão sair da fibrilação atrial espontaneamente. Mas a gente precisa entender dois cenários. Por exemplo, um paciente séptico, que estava bem, em curva de melhora, que não tinha nenhuma FA relatada ou registrada, nem foi visto nenhuma arritmia no monitor quando ele chegou, que de repente desenvolve uma FA e instabiliza, é um cenário. Esse é um caso raro de acontecer, mas de uma FA nova, devidamente registrada como nova e com relação causal de instabilidade, que merece ser cardiovertida. Agora, um paciente crítico com sepsis, entubado, que está em curva de piora, está recebendo droga vasoativa em ascensão, já está taquicárdico e daí, nesse contexto, desenvolve uma FA, a FA é posterior à instabilidade hemodinâmica. E o aumento dessa frequência cardíaca, que degringola para uma fibrilação atrial, pode ser tanto para aumentar o débito cardíaco, porque o débito cardíaco é o produto da frequência cardíaca e do volume sistólico, como pode ser também uma consequência, um efeito colateral das drogas vasoativas. Assim como pode ser também uma consequência do estado inflamatório sistêmico. Mas você ouviu isso bem, droga vasoativa, principalmente noradrenalina e adrenalina, tem efeito taquicardizante. E elas podem desenvolver fibrilação atrial. Nesses casos em que você tem uma frequência cardíaca menor que 150, atenção, esse valor aí de 150 não tem muita evidência, é mais um consenso de especialista. Mas valores menores que 150, a gente acredita que você ainda tem um débito cardíaco relativamente ok. Então, tentar reduzir essa frequência cardíaca, controlar essa frequência, essa fibrilação atrial, nesse contexto, pode piorar a situação do paciente, porque essa frequência a mais pode ser um componente compensatório da hemodinâmica do paciente. Apesar disso, existem pacientes que a gente tem que pensar com carinho se vale a pena deixar na fibrilação atrial ou não, mesmo que seja um mecanismo compensatório. Vamos pensar no seguinte: uma boa hemodinâmica precisa de uma boa sístole, ou seja, precisamos de um volume bom de sangue sendo ejetado pelo ventrículo esquerdo a cada contração. Mas para você ter um volume bom mesmo de sangue, para o ventrículo mandar para frente, antes ele precisa de um bom enchimento. Então ele precisa de uma boa diástole. E ao contrário do que muitos possam imaginar, não é a contração atrial que enche o ventrículo primariamente. A maior parte do enchimento ventricular é passivo, cerca de 70% a 80%. O átrio contribui pouco para o enchimento do ventrículo. Mas vamos por partes. Lembra que eu falei que a gente considera uma frequência cardíaca abaixo de 150 relativamente boa, segura, porque ainda vai fazer mais ou menos ali um bom débito cardíaco? O coração enche na diástole. Se a frequência está muito rápida, a diástole fica comprometida. Tem menos tempo para encher de sangue e o débito cardíaco vai acabar diminuindo por diminuição do volume sistólico. Além disso, quando a gente pensa em fibrilação atrial, independente da frequência, existem alguns pacientes que têm condições cardíacas que vão fazer o enchimento passivo do ventrículo esquerdo ser menos eficiente.
e esses pacientes vão ser mais dependentes da contratividade atrial para encher o ventrículo. A gente diz que esses pacientes não toleram fibrilação atrial hemodinamicamente. Pacientes, por exemplo, com hipertensão pulmonar, pacientes com doenças cardíacas valvulares, principalmente estenose mitral, nesses pacientes vai ser mais difícil a passagem passiva de sangue do átrio esquerdo para o ventrículo, paciente com disfunção diastólica, já que a própria diástole está comprometida, e paciente com insuficiência cardíaca de fração de ejeção reduzida. Esses pacientes em específico, quando eles têm uma FA no cenário de doença crítica, a FA pode reduzir ainda mais a fração de ejeção e piorar o quadro. Então, beleza. Nesse contexto, a gente está pintando melhor o quadro de quem são aqueles pacientes que, mesmo desenvolvendo uma FA e não tendo se tornado instáveis pela FA, eu posso pensar em controlá-la, seja no ritmo, seja na frequência. E aqui é o momento da grande pedra no sapato. Eu controlo o ritmo ou a frequência? Apesar da diretriz brasileira de fibrilação atrial da Sociedade Brasileira de Cardiologia falar de cardioversão elétrica, ela não dá a entender que é em pacientes críticos nem na emergência. E usa o corte de pacientes que têm arritmia, ou seja, FA, a menos ou mais de 24 horas como divisor de águas. A questão é que não existem estudos nessa população de pacientes da emergência para dizer exatamente o tempo de corte necessário, o tempo de corte exato. Se é 24 horas, se é 48 horas, se é 10 minutos depois que começou a FA, se é um ano, a gente não sabe. O que a gente tem de mais evidente mesmo é que pacientes que já têm FA crônica e estão descompensando no cenário de doença crítica vão se beneficiar mais de controle de frequência do que do ritmo. Isso porque a FA crônica, a fibrilação, ela leva a uma remodelação elétrica do miocárdio, diminuindo as chances de retorno para ritmo sinusal. Quanto mais tempo o paciente está em FA, mais difícil vai ser ele voltar para um ritmo sinusal. Também existem outros fatores que vão dificultar a reconversão no ritmo sinusal. Por exemplo, pacientes com estresse fisiológico severo, que estão usando vasopressores, por exemplo, os próprios vasopressores podem levar à fibrilação atrial. Pode até ser que a cardioversão dê certo, mas é possível que a FA volte depois. Por outro lado, se o paciente for um daqueles específicos que eu comentei, tem hipertensão pulmonar, doença cardíaca valvar, disfunção diastólica ou IC de fração de ejeção reduzida, vale a pena tentar reverter o ritmo, porque a FA prejudica a hemodinâmica desses pacientes, principalmente se são pacientes que desenvolveram a FA no contexto da doença crítica. E antes de eu adentrar ainda mais essa seara de reverter o ritmo e controlar a frequência, eu preciso reforçar que o foco do paciente doente crítico tem que ser tratar a causa de base, tem que ser tratar a doença. Então, por exemplo, no nosso cenário do paciente séptico, é tratar a sepse. Se a FA se instaurou pós-sepse, mas faz uma frequência cardíaca menor que 150, a gente precisa fazer o que é chamado de pacote universal da estabilização da fibrilação atrial. Focar na arritmia pode te cegar para os verdadeiros problemas. Então, pega o caderninho e anota aí coisas que devem ser feitas para esse paciente crítico com fibrilação atrial. Reduzir droga vasoativa, conforme o paciente for tolerando. Então, se o paciente tiver com noradrenalina, vai reduzindo, se der até tirar. Uma opção também é trocar noradrenalina por vasopressina, que não tem efeito taquicardizante como a nora. Outra coisa é otimizar a volemia do paciente. E aqui tem dois cenários. A hipovolemia leva a um aumento da frequência cardíaca para compensar o débito cardíaco. Se o paciente está desidratado, hidrate. Se o paciente está sangrando, transfunda. Mas a fibrilação atrial pode ocorrer no contexto de hipervolemia, de sobrecarga de volume por dilatação atrial. Aqui, os diuréticos vão ser bem-vindos. Outro aspecto importante e muito negligenciado, principalmente em pacientes intubados, é controle de dor. Garantir que o paciente não está com dor e está com uma boa analgesia é importante. Pacientes não intubados que estão com quadro de ansiedade associado também podem ter piora da FA, e aqui ansiolíticos priorizando Precedex, dexmedetomidina, ajuda, mas com cuidado porque pode baixar muito a frequência cardíaca e causar hipotensão. Importante também a avaliação de eletrólitos, porque hipocalemia e hipomagnesemia podem desenvolver FA. Lembrando que para fixar potássio no corpo, é importante ter magnésio dentro dos valores normais. Não adianta repor potássio sem repor magnésio. Então, se tiver faltando magnésio, reponha primeiro. Feitas essas considerações,
Aí sim vamos olhar para FA e pensar em reverter o ritmo ou controlar a frequência. Olha, gente, a maior questão que é trazida se a gente deve reverter ritmo ou não é a questão do trombo. O átrio, quando ele está fibrilando, gera um fluxo sanguíneo turbulento dentro dele, pode até ter estase, e isso pode predispor à formação de coágulos. Que, se o ritmo voltar ao normal, esse coágulo pode entrar na circulação sistêmica e causar oclusões, a principal delas sendo a AVC. Inclusive, fibrilação atrial crônica está relacionada com demência, justamente por formação de microtrombos nesse átrio que vão acabar entrando na circulação. Pois bem, se a fibrilação atrial pode predispor a formação de trombos e a reversão do ritmo da FA de volta para o ritmo sinusal pode fazer com que esse coágulo saia do átrio e cause um AVC, surge uma nova questão. Lembra que eu falei que pacientes críticos podem desenvolver FA enquanto dura a doença crítica e que muitos tendem a voltar para o ritmo sinusal depois que é tratada a doença? Basicamente, esses pacientes foram cardiovertidos pelo tratamento da doença de base, seja da sepse ou do que quer que seja que eles tinham. E aí? Esse paciente vai ter um AVC? É algo a se pensar, né? Mas vamos trabalhar com o que a gente tem para fazer. Pensando na FA do nosso paciente crítico, a gente vai prezar em controlar o ritmo nas seguintes situações. Naqueles pacientes que comentei antes, da hipertensão pulmonar, estenose mitral, disfunção diastólica e insuficiência cardíaca de fração de ejeção reduzida, pensando que eles têm menor tolerância à fibrilação atrial. E aqui sim, ela pode ser um fator que contribua bastante para a instabilidade hemodinâmica. E também vai pensar nos pacientes que têm uma FA que foi comprovado que ela se desenvolveu na internação. Aqui, quanto mais rápido a gente reverter essa FA, melhor, porque aí sim a gente diminui o risco de AVC, por exemplo. Quanto mais tempo o paciente passar em FA, pior o desfecho. E lembra que eu falei que a maior parte dos pacientes críticos desenvolve FA e depois voltam para o ritmo normal? Pois é, a maior parte, porque alguns não vão voltar. E a gente não pode deixar a FA continuar, pensando que ela pode trazer um pior desfecho a longo prazo. Quanto mais tempo em FA, mais o átrio vai passando por uma remodelação elétrica. E essa FA aguda pode se transformar em uma FA crônica. E a gente também vai pensar no controle do ritmo naqueles pacientes que têm uma nova FA, mas que a gente não tem certeza do tempo dela. Então, por exemplo, vamos supor que você trabalha num hospital que é referência de várias UPAs. Chegou transferido um paciente séptico que já chega em FA. Mas esse paciente fazia acompanhamento certinho, tem um eletro de 3 meses atrás que não tem FA. Ou mesmo que não tenha eletro, ele acompanha com um médico que nunca disse que ele tem arritmia e que ele não faz uso crônico de nenhuma medicação lá que você sabe que pode ser para arritmia. Poxa, parece que essa FA, então, ela é nova. Mas quão nova ela é? 24 horas, 3 dias, 2 semanas? É importante pensar em reverter esse ritmo, até porque pode ser que ele se reverta sozinho lá para frente, mas quanto menos tempo passar em FA, melhor. Então, aqui a gente garante a segurança na reversão do ritmo através de um ecocardio, que vai mostrar para a gente se tem ou não trombo no átrio. Então, é importante a gente conseguir esse eco. Se não tiver trombo, show, a gente pode cardioverter. E tudo isso aqui, lembrando que é secundário. O tratamento da FA é secundário ao tratamento da doença de base. Não fica preso na FA. Ela não é o problema principal do paciente a princípio. Lembre de tudo que eu falei de tratamento de volemia, de dor, de ansiedade e da doença crítica do paciente. Então, vamos falar de quem vai nos ajudar a controlar o ritmo. Vamos começar no magnésio. Sim, magnésio. Temos até estudos que mostram superioridade do magnésio comparado com a miodarona, né? E o magnésio é uma droga segura, mais segura que a miodarona. E mesmo que o magnésio não resolva o problema sozinho, ele pode ter um efeito sinérgico com a miodarona. Tem um outro estudo que mostra que a combinação de magnésio mais a miodarona aumentou a chance de cardioversão para 90%. E a gente usa o magnésio de acordo com a função renal do paciente. Se a taxa de filtração glomerular for maior que 30 ml por minuto, a gente faz a infusão contínua. Se a taxa estiver menor que 30, a gente faz o bolos de forma intermitente. E como que a gente vai fazer essa infusão contínua? Aqui a gente volta para as aulas de obstetrícia do internato, porque a gente vai sulfatar o paciente igualzinho uma pré-eclâmpsia ou eclâmpsia. A gente começa com 4 gramas de magnésio em 1 hora. Essa é a única diferença da sulfatação na gestante, que ela é feita em 20 minutos. E aí, como é que a gente consegue 4 gramas de magnésio? Depende da ampola que você tem. A ampola de magnésio 50% tem 5 gramas em 10 ml. Então, você usa 8 ml dela, diluído para completar 100 ml de soro fisiológico e coloca numa bomba de infusão para correr 100 ml hora. Se a ampola for de 20%, você tem 2 gramas em uma ampola de 10 ml. Então, você usa 2 ampolas e completa com mais 80 de soro
e coloca numa bomba de infusão de novo para correr 100 ml hora. Depois disso, a manutenção do magnésio é 1 grama por hora. De novo, se você tem a ampola de magnésio 50%, uma ampola mais 490 de soro fisiológico e coloca 100 ml hora. Aqui você está com 5 gramas de magnésio em 500 ml de solução. Logo, correr 100 ml hora vai dar 1 grama por hora. Se você tem ampola de magnésio 20%, 2 ampolas e meia, ou seja, 25 ml, mais 475 ml de soro fisiológico e pronto. 5 gramas em 500 ml de solução de novo. Colocar 100 ml hora e é isso aí. E quais são os meus parâmetros aqui? O alvo de magnésio no paciente com boa função renal, ou seja, maior que 30 de taxa de filtração glomerular, é 3,6 a 4,9 de magnésio sérico. 3,6 a 4,9 miligramas por decilitro, que é quase a mesma coisa que o MEC por decilitro. Pô, você pode falar, é maior que o valor de referência do laboratório, né? Mas é o nível terapêutico desejado. E fica tranquilo que o nível terapêutico da eclâmpsia é maior. Se o magnésio tiver entre 5 e 7 mg por decilitro, aí a gente reduz a infusão para meio grama por hora, ou seja, vai cair a metade. Se estiver mais alto que 7 mg por decilitro, aí a gente para a infusão. Importante a gente conseguir infundir por pelo menos 24 horas, para depois a gente parar. Então tá em 7, você para, aí vai dosando magnésio de 2 em 2 horas, e aí quando voltar para baixo, quando tiver de novo entre 5 e 7, volta lá com meio grama por hora na bomba de infusão. E aí tem aqueles famosos efeitos colaterais de magnésio, né? Fraqueza, sonolência, bradicardia, dispneia, diminuição dos reflexos, que a gente checa através do reflexo patelar. Se essas coisas estiverem acontecendo, a gente para a infusão e dosa o magnésio. Lembrando que existe um antídoto do magnésio, que é o gluconato de cálcio 10%, e aí é só fazer uma ampola em bolos lentos. Eu quero fazer uma ressalva também, que a Sociedade Brasileira de Cardiologia lançou, né, em 2025, a Diretriz Brasileira de Fibrilação Atrial, no qual eles colocam o sulfato de magnésio lá, mas eles colocam apenas a dose de ataque sem a dose de manutenção. E aí eles dividem em 2 tipos de dose de ataque. A dose baixa, que é 4,5 gramas diluído em 100 ml infundido em 30 minutos, e a dose alta, que é 9 gramas diluído em 100 ml infundido em 30 minutos. Passado o magnésio, vamos para a amiodarona. A amiodarona, para reverter o ritmo da FA, já é um clássico. Provavelmente você já usou. Se não usou, vai usar. E como que usa para reverter ritmo? A dose de ataque é de 300 mg, que pode ser adicionado mais 150 ou 300 se for necessário. Depois, a gente coloca uma infusão de manutenção por 24 horas, que a dose recomendada da American Heart Association é 1.200 a 3.000 mg. A dose recomendada na Diretriz Brasileira de Fibrilação Atrial é de 900 a 1.200 mg. Tá bom, como é que eu faço isso na prática? A ampola de amiodarona tem 50 mg por ml e vem 3 ml. Então, uma ampola tem 150 mg. 2 tem 300. Então, você quer começar com 2 ampolas. Ah, Adriel, mas eu vi um lugar falando que é uma ampola só a dose de ataque. Gente, dose recomendada, na verdade, é 5 a 7 mg por quilo do paciente. Se a gente usa 5 mg por quilo num paciente de 70 quilos, a gente já está partindo de 350 mg. Então, recomeçando, 300 mg de amiodarona, 2 ampolas. Dilui em soro glicosado até ter 100 ml de solução, faz em 30 minutos, ou seja, corre 200 ml hora. Essa foi sua dose de ataque. Para a dose de manutenção, que vai rolar pelas próximas 24 horas, a gente pode usar, por exemplo, a dose de 900 mg por dia, como manda a Sociedade Brasileira de Cardiologia. 900 mg são 6 ampolas. E aqui eu vou te contar uma parada. Provavelmente você já viu gente fazendo essa amiodarona de manutenção em 2 fases. A fase rápida e a fase lenta. Gente, eu não encontrei isso em diretriz de estudo nenhum e os lugares que eu vi isso não tinha referência sobre. Mas o que é certo é que a recomendação é que a dose é de 900 mg para ser feito numa velocidade de aproximadamente 1 mg por minuto. Se você diluir as 6 ampolas em um soro glicosado de 250 ml e colocar para rodar 10,5 ml hora pelas próximas 24 horas, você vai infundir 900 mg de amiodarona a uma velocidade próxima de 0,63 mg por minuto.
Se você quiser usar a dose de 1.200mg de amiodarona, que abrange tanto a SBC quanto a American Heart Association, nesse mesmo esquema de diluir para 250 ml de soro glicosado, ou seja, você vai pegar 8 ampolas de amiodarona mais 250 ml de soro glicosado, aí você coloca 10,5 ml por hora, você vai infundir 1.200 miligramas em 24 horas com uma velocidade de 0,84 miligramas por minuto. Se tiver ficado confuso, pausa, pega um café, uma caneta, uma folha, volta o episódio, ouve de novo e lê o que está aparecendo na tela. E aí, para tentar fixar, porque é bastante coisa. Bem, falado da amiodarona e do magnésio, você pode estar se perguntando, e o choque? A cardioversão elétrica entra quando? Bem, a cardioversão elétrica sincronizada a gente vai fazer naqueles pacientes que ficaram estáveis subitamente e a causa dessa instabilidade é realmente FA. Ou a gente vai fazer naqueles que, mesmo não instáveis exclusivamente por conta da FA, eles não toleram FA. Lembra aqueles 4 tipos de pacientes que eu falei? E você tentou cardioverter com magnésio e amiodarona e não deu certo. Ainda assim, não significa que a cardioversão vai funcionar também. Pode ser até que o paciente saia da fibrilação por um tempo, mas depois ele volte para FA. Aí a gente tem que dosar o risco-benefício. Também, porque assim, se tudo já está falhando, vale a pena considerar mudar a estratégia de controle de ritmo para controle de frequência. Normalmente a gente vai tentar a cardioversão principalmente em pacientes, a cardioversão elétrica, principalmente em pacientes intubados, já que a gente não vai ter muito problema com sedação. No paciente não intubado, é importante lembrar de fazer uma sedação procedural e pesar o risco-benefício da sedação versus a cardioversão. Bem, vamos supor que deu tudo errado e você não conseguiu controlar o ritmo. Ou que o teu paciente não é candidato ao controle do ritmo, ou seja, ele tem uma FA crônica já, ou tem uma evidência de trombo, ou tem um outro fator que te impeça de controlar o ritmo. A gente tem então que controlar a frequência. E aqui eu vou ser repetitivo. Se você está lá com um paciente politraumatizado, entubado, um séptico grave que está fazendo uma frequência cardíaca com FA de 130, talvez valha a pena deixar essa FA quieta. Pode ser algo reflexo, pode ser que vai passar e se você tentar diminuir essa frequência, esse mecanismo compensatório que aumenta o débito cardíaco através do aumento da frequência cardíaca, vai embora e o paciente piore. Sabendo disso, a gente tem algumas drogas que podem ajudar no controle da frequência. Sulfato de magnésio, deslanosídeo e beta-bloqueadores. O sulfato de magnésio, a Sociedade Brasileira de Cardiologia colocou na diretriz de 2025 daquela mesma forma que eu falei, só de 4,5 gramas ou 9 gramas em 30 minutos. Só que cuidado que o sulfato de magnésio pode cardioverter o paciente também. Beta-bloqueadores é um tema interessante. Quando a gente tem paciente crítico, a depender da doença, o tônus simpático do paciente pode estar aumentado, levando ao aumento da frequência cardíaca, que pode levar a FA. Beta-bloqueadores meio que bloqueiam esse tônus. É nessa pegada que passaram a pensar em esmolol para fibrilação ventricular refratária, que nem eu comentei no episódio de PCR por fibrilação ventricular. Os beta-bloqueadores podem ser úteis também nos pacientes que têm insuficiência cardíaca de fração de ejeção reduzida. Mas a gente tem que tomar cuidado com os beta-bloqueadores, principalmente nos pacientes hemodinamicamente instáveis ou limítrofes, né? Naqueles pacientes que já estão usando droga vasoativa, que o beta-bloqueador pode ser um contrassenso, né? Porque os beta-bloqueadores podem afundar a pressão do paciente e piorar o quadro. Ou um outro caso hipotético, que é que se a gente for parar para pensar em um paciente entubado que está com FA, mas ele tem asma ou DPOC que está descompensado, fazendo broncoespasmo refratário, dificultando a ventilação. Esses pacientes vai ser também um contrassenso fazer um beta-bloqueador, já que da parte pulmonar o paciente precisa de um beta-agonista. No Brasil, a gente vai ter 2 tipos de beta-bloqueadores disponíveis, né? O metoprolol e o esmolol. Metoprolol a gente faz 2,5 a 5 miligramas intravenoso, no máximo de 4 doses. A gente pode fazer uma manutenção de 6 em 6 horas, repetindo a dose quando for necessária para controlar a frequência. Só que, curiosamente, a forma EV, intravenosa, do metoprolol, dura menos que a oral. Então, vale a pena transicionar para oral ou por sonda. Aí, a dose de manutenção oral vai depender da dose EV que você fez. Você fez 5mg EV, a manutenção é 12,5 VO de 6 em 6. Fez 10mg EV, a dose de manutenção é 25mg VO de 6 em 6 horas. Fez 15mg EV, a dose de manutenção é 37,5mg VO de 6 em 6 horas. Mas a diretriz da SBC também traz o esmolol. Tem dose de ataque e de manutenção.
Ataque é 500 microgramas por quilo em 1 minuto. Manutenção é 10 a 40 microgramas por quilo por minuto. Esmolol é bom porque é em bomba de infusão e dá para ir titulando. O efeito passa rápido depois que você desligar, mas ele é caro e não tem em todo lugar. Quando eu trabalhava em Sergipe, eu pedi para o hospital comprar, porque além de poder usar para controlar FA, o Esmolol é uma medicação importante que vem ganhando espaço, tanto na dissecção de aorta, como no AVC hemorrágico, para poder controlar tanto a pressão quanto a frequência cardíaca junto. O Esmolol tem 2 apresentações no Brasil, 250 mg por ml e 10 mg por ml. É melhor a gente trabalhar com 250 mg por ml para não ter dor de cabeça. A ampola tem 10 ml, ou seja, 250 mg por ml com 10 ml, então a gente tem 2.500 mg. A gente dilui para 250 ml de soro fisiológico, então a gente vai ficar com 10 mg por ml. Então vamos lá, vamos trabalhar com um paciente hipotético de 70 quilos. Se a dose de ataque é 500 microgramas por quilo, ou seja, meio miligrama por quilo, e meu paciente tem 70 quilos, eu preciso fazer 35 miligramas, ou 35 mil microgramas. Não era 10 miligramas por ml? E eu preciso fazer 35 miligramas? Então eu faço 3,5 ml em 1 minuto. Às vezes é mais fácil fazer na seringa mesmo e depois a manutenção você faz na bomba de infusão. 10 a 40 microgramas por quilo por minuto é a manutenção. Eu acho complexo ficar tentando explicar as contas aqui no vídeo. Se você gostar, você me avisa nos comentários, me manda mensagem no Instagram, que eu faço isso nos próximos vídeos. Mas eu vou pedir aqui para você confiar em mim, que para esse paciente de 70 quilos, a dose de manutenção de 10 a 40 microgramas por quilo por minuto vai dar uma vazão na bomba de infusão de 4,2 a 16,8 ml/hora. E aí, a gente vai para o deslanosídeo. Conforme a Sociedade Brasileira de Cardiologia, aqui a gente faz 0,8 a 1,6 miligramas. Só que a ampola normalmente é de 0,4 miligramas. Ou seja, tem que fazer no mínimo 2 ampolas e no máximo 4. E a manutenção depois é 0,2 a 0,6 miligramas por dia. Ou seja, meia a 1,5 ampola por dia. Vixe, falamos de muita coisa, mas tem uma questão última aqui que é importantíssima para a gente falar, que eu não posso deixar de passar, que é a anticoagulação. Se você fosse um clínico geral, um cardiologista atendendo no consultório, um paciente com diagnóstico de fibrilação atrial, provavelmente você faria os scores de Chad-Vasque e Hasbled para ver tanto o risco de eventos isquêmicos quanto o risco de sangramento, para decidir se você vai anticoagular esse paciente ou não, ou como você vai anticoagular. Porém, o paciente crítico é diferente. O paciente criticamente doente, ele tem uma ativação inflamatória intensa que aumenta o risco de evento trombótico e, ao mesmo tempo, ele tem vários fatores de risco para aumentar sangramento. E esses scores, o Hasbled, Chad-Vasque, não foram validados para paciente em UTI nem em emergência. E pensando no contexto exclusivamente do paciente crítico crônico, que desenvolve FA durante a doença crítica, que é uma FA que provavelmente vai resolver com a resolução da doença crítica, a questão é, anticoagula ou não? A evidência é fraca, mas o que a gente tem é que talvez anticoagular um paciente com FA nesse contexto, uma FA nova, aumenta o número de eventos de sangramento sem diminuir o número de eventos de isquemia, como AVC. E aqui eu estou falando de anticoagulação plena, não estou falando de anticoagulação profilática que a gente faz nos pacientes críticos. Mas aí a gente tem que considerar vários fatores. Uma coisa é o paciente séptico, que está há 48 horas com a doença crítica, iniciou tratamento, está tendo boa melhora, tem uma expectativa de ter alta dentro de uma semana e aí desenvolve uma FA logo no comecinho dessa história. Outra coisa é um paciente, digamos, politraumatizado, que passou por várias cirurgias, está fazendo úlcera de pressão, que está infectado e ficando séptico e vai ter uma internação longa de talvez até 1 mês. Se esse paciente desenvolve FA logo no começo e a doença crítica vai se arrastando, a gente vai deixar ele sem anticoagulação por 1 mês, 2 meses? Lembra que falei que FA, por mais tempo que ela persiste, mais aumenta o risco de desenvolver FA crônica? Obviamente que a gente vai tentar controlar o ritmo logo no começo, assim que possível. Mas se falhar essa estratégia, o paciente mantiver o ritmo de FA e a gente for partir para o controle da frequência, a gente tem que ponderar a anticoagulação, pensando aí no risco-benefício. Então, vai ter que ser uma decisão bem individualizada.
Agora, no caso do paciente que já tem FA crônica, anticoagulação pode ser considerada como se fosse para pacientes ambulatoriais, mas obviamente levando em consideração as condições clínicas do momento e o risco-benefício. E agora, gente, a gente falou de muita coisa nesse episódio, então eu vou reforçar o que eu acho mais importante. Antes de pensar no controle do ritmo e da frequência do paciente crítico na emergência ou na UTI, pensa primeiro na doença que causou a internação, na sepse, no AVC, no politrauma, na hemorragia, no que seja. Trate essa causa. Pensa no tratamento universal da FA, com diminuição de droga vasoativa, tratamento da dor, da ansiedade. Lembre que o débito cardíaco depende da frequência cardíaca e se ela estiver abaixo de 150, talvez seja possível deixar quieto por hora essa preocupação com a frequência. E lembre-se de pensar se a instabilidade que o paciente apresenta é causada pela FA ou não. E eu queria só dar uma última opinião, daquele estilo de opinião que vocês sabem que eu gosto de fazer. A Sociedade Brasileira de Cardiologia está de parabéns na diretriz de 2025 sobre atendimento à dor torácica na unidade de emergência. Logo na primeira página, onde está escrito realização, tem a participação do Grupo de Estudos em Coronariopatias, Emergências e Terapia Intensiva e a participação da Federação Latino-Americana de Medicina de Emergência. Tem nomes lá que representam a medicina de emergência, como o Hélio Pena e a Camila Lunardi. É uma diretriz, como dá para ver, interdisciplinar, envolvendo medicina de emergência e cardiologia. Por outro lado, a diretriz de fibrilação atrial tem participação apenas da Sociedade Brasileira de Arritmia Cardíaca e da própria SBC. Porém, como bem sabemos, temos o problema da FA todo dia nas emergências e nas UTIs. Será que não seria de maior benefício geral da nação se essa diretriz fosse feita em conjunto com representantes da medicina de emergência e da medicina intensiva? Da mesma forma, talvez a diretriz de hipertensão arterial podia ter se beneficiado da participação da medicina de família e comunidade, ou até mesmo da geriatria. Esses pontos aqui, que são de grande importância, a meu ver, eu vou trabalhar num episódio à parte. Mas se você pegar a diretriz de FA, de fibrilação atrial, você vai sentir falta de uma sessão dedicada exclusivamente ao atendimento da FA na emergência ou no paciente crítico, principalmente se você trabalha com atendimento a esses pacientes. E, meus caros, é isso. Espero que vocês tenham curtido o episódio, já sabem, né? Se gostou, compartilha com seus amigos. Se não gostou, compartilha com seus inimigos. O importante é compartilhar. Curte o canal, se inscreve, deixa um comentário para ajudar no engajamento e até a próxima.